Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é Ruth, uma mulher digna de confiança. Nosso texto áureo, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós tivemos uma lição sobre Ruth algumas lições atrás. Nós vemos como que essa mulher, ela procedeu com a sua sogra, procedeu com Deus. E nós vemos aqui, né, hoje, olhando a vida de Ruth, não é a mesma lição, irmãos. O autor aqui está olhando a vida de Ruth com uma outra ótica, com uma outra visão. E nós vemos aqui que Ruth, ela é digna de uma mulher, uma mulher digna de confiança, de uma mulher que poderia confiar nela. Ela não pede nada para sua sogra. E ela diz e faz uma promessa para ele: aonde quer que tu fores, irei eu. Quem tem essa coragem? Principalmente naqueles dias. Qual mulher que teria a coragem de fazer o que ela fez? Eu acredito, meus irmãos, que uma porcentagem muito pouca, ou talvez seria muito, ou não vou dizer impossível, mas seria muito difícil mesmo uma mulher fazer o que ela fez. Como nós vemos órfã, não. Quando Noemi falou para ela assim, ela pegou e falou: então tá bom. Então ela pegou e seguiu o seu caminho. Falou a mesma coisa para Ruth, e Ruth disse isso que nós acabamos de ler para ela. A nossa verdade prática: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Irmãos, Ruth era moabita, e nós vemos que ali Moab e Israel teve um problema, ali teve algumas questões, quando Josué deveria ter feito o que teve que fazer, não fez, e o povo de Moab deu muito trabalho, quis passar pela terra, não deixou o povo de Israel passar, mas isso aí nós temos que voltar muito e veria uma discussão muito grande. Mas aqui na nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 11, versículo 14, do 14 até o 18, diz assim: Porém, Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa a beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Bota tu também a tua cunhada. Noemi falando para Ruth. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada, me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. A nossa introdução. Nessa lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais do seu povo. A narrativa do livro, que tem o seu nome, mostra que Deus é soberano, onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças de literatura universal. Irmãos, um exemplo de superação, nós vemos aqui que uma mulher estrangeira, que foi uma mulher notável, que veio um livro, uma literatura só com o nome dela. Depois que fizeram as partes, dividiram as partes e alguns concílios que tiveram acerca da palavra de Deus, viram a necessidade de deixar um livro só de Ruth. Então nós vemos aqui que isso aconteceu provavelmente na época dos juízes, mas nós vemos que ela entrou na linhagem de Jesus. Ruth, um resumo e de sua origem. Uma estrangeira. Vamos ver, meus irmãos, exatamente da onde que ela é, o que significa. O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo seu território, aquilo que nós estávamos colocando, aquilo que nós estávamos dizendo, quando descolocava em direção a Canaã. E precisava passar pelo território de Moab, sob a liderança de Moisés.
Eles foram hostis, por isso Deus determinou que nem moabitas nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Essa é a origem étnica de Ruth. Se houvessem sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. É claro, meus irmãos, quando alguém faz algo que surpreende a Deus, quando alguém faz algo que, vamos dizer assim, que chama a atenção de Deus, claro, meus irmãos, Deus leva em consideração, mesmo que não era um povo escolhido por Deus, mesmo que era um povo que causou deu muito trabalho para o povo de Israel, Deus viu ali uma mulher de fibra, uma mulher decidida, uma mulher que não se importava, porque o povo de Israel ainda adorava a Deus, ainda tinha a possibilidade de adorar um Deus só. Porém, os outros povos eram totalmente idólatras na sua grande maioria. E nós vemos aqui Ruth, ela falando acerca do Deus de Noemi, e ela fazendo uma promessa, apesar de tudo aquilo que estava, vamos dizer assim, que vinha contra ela, que vinha contra da onde ela era. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita, uma família judaica teve que sair de Belém. Então aqui, eles saíram de Belém, foram para Moabe, Quilion, Malom, Quilion, a família toda estava estruturada. Foram para Moabe e ali os 2 irmãos casaram com as 2 mulheres. Em determinado tempo ela morreu, eles morreram, também o esposo de Noemi também morreu, veio a falecer, e ela viu que lá na sua terra estava tudo bem, já tinha chovido, as colheitas e tudo, voltou para sua terra. Quando ela decide voltar para sua terra, sair de lá, ela quis despedir as suas noras, mas órfã, como nós falamos, ela achou por bem se despedir da sua sogra, mas Ruth falou, não, eu vou com você agora até o fim. Voltou para a terra de Noemi, não tinha nada, não pensa que ela teve interesse, porque também Noemi não teve nada, nós vemos como ela teve que ir trabalhar, teve que arregaçar as mangas, não apenas para sustentá-la a si mesma, mas também para sustentar a sua sogra. Em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão. Irmãos, não foi bem um convite, viu? Só para nós termos uma... Não foi bem um convite. Ela diz, olha, eu não tenho mais filhos, vocês façam o que vocês quiserem, né? Olha, se vocês quiserem, né, como quem diz, eu acho melhor vocês buscar o seu caminho. Não foi bem um convite. Mas nós vemos aqui ela falando para elas, né, que depois de tudo aquilo que aconteceu, 10 anos, ela preferiu voltar, e aí nós vemos que apenas Ruth volta com ela, porque ali Belém, que é chamada Terra do Pão, Casa do Pão, já estava frutificando, a terra já estava fortalecida, já estava a economia, já estava, vamos dizer assim, girando, o povo já estava conseguindo plantar e ter uma boa colheita, então ela resolveu voltar. Voltou com uma mão na frente e a outra atrás. O cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as 2 noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhes o quanto seria difícil estar com ela. É aquilo que nós estávamos falando. Porque aqui diz que ela convidou, mas aqui já fala, reiterando aquilo que a Bíblia está falando. Para que voltassem às suas terras, às suas famílias. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, eu vejo que Noemi, aqui está falando de Ruth, que foi leal, mas também seria bom nós ressaltarmos Noemi. Como será que Noemi, eu acho que deve ter sido uma excelente sogra, porque para Ruth se apegar a ela não tinha nada, tanto uma quanto a outra, acho que foi bom para as 2. Mas Ruth, ela viu o valor da sogra, ela vamos dizer assim, ela valorizou o testemunho da sogra, a conduta da sogra. Por isso que ela disse, olha, é melhor eu estar com essa mulher mesmo, e o Deus dela é o Deus Todo-Poderoso, porque ser o que ela é, a Bíblia não fala muito de Noemi, não fala das coisas que aconteceram, como procedeu esses 10 anos, mas com certeza, meus irmãos, Noemi deve ter sido uma grande mulher, e por isso que a Ruth vendo o exemplo de Noemi, ela se apega, ela se afeiçoa à sua sogra. O caráter amoroso de Ruth.
Orfa, viúva de Quilion, beijou sua sogra, despediu-se e foi embora para sua família e seus deuses. Mas Ruth demonstrou outra atitude, preferiu acompanhar sua amada sogra. Irmãos, eu estou lendo mais a revista porque essa lição é mais uma lição histórica. Um caráter amoroso e confiante. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso e tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Ela amava de verdade. Então, nós vemos aqui está bem colocado um caráter confiante, um caráter amoroso. Se apegou à sogra, como nós falamos, pegou, viu o exemplo, viu que realmente a sogra poderia ser um exemplo a ser seguido, os deuses da sua sogra. Então vemos como que essa mulher, essa Ruth, ela enxerga as coisas. E ela diz, não, onde você for, porque também se Ruth não tivesse ficado com Noemi, como que Noemi iria fazer? E ser difícil para uma mulher daquela idade conseguir se manter, já que, pelo menos quando nós vemos, quando ela chegou à cidade, quando ela chegou em Belém, nós vemos que nenhum parente foi ampará-la, nenhum parente falou, o que você está precisando, posso te ajudar? Não, Ruth teve que trabalhar. E nós vemos ali que uma mulher que não era nem mãe dela, que não era nada dela, que era apenas uma nora, poder ajudar a sustentar. E disse o que disse, né? É muito forte, meus irmãos, e é realmente uma mulher de fibra, uma mulher digna de confiança. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor em sua declaração de amor a Noemi. Ela disse com toda convicção, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa decisão mostra sua fé em Deus. Ruth não imaginava o que poderia lhe acontecer, mas ficou ao lado de Noemi, como vendo o invisível sob a mão de Deus. Irmãos, Ruth não sabia, e nós muitas vezes não sabemos, o bem que nós fazemos para alguém, algo que nós fazemos que às vezes contraria a sociedade, por o bem de alguém, o que não está sendo registrado. Ruth jamais saberia, meus irmãos, não passaria nem pela cabeça dela, que ela casaria com quem ela casou, que ela faria parte da linhagem do Messias e que hoje nós estaríamos falando acerca dela, que já se passaram nada mais, nada menos, eu vou chutar mais ou menos, meus irmãos, uns 4.000 anos. Né? E nós estamos falando dela hoje ainda e muitos falam dela. Jamais ela, pela atitude que ela teve, pela vida que ela deixou de viver, poderia ter casado rapidamente, uma moça jovem, porém uma mulher muito bonita, casado com alguém do seu povo, ter vivido, ter filhos, apenas seria mais uma na sociedade. Mas como nós fazemos algo que realmente chama a atenção de Deus, quando nós se convertemos verdadeiramente ao Senhor, como ela fez, e confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que ela tinha como parâmetro, como ela tinha como exemplo, o Deus a qual sua sogra servia, nós vemos como aconteceu na vida dela, como que Deus trabalha na vida dela, e foi glorioso o que o Senhor fez na vida de Ruth. Um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante da sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me façam assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações. Irmãos, Ruth fez um pacto com a sua sogra. Ruth fez um pacto com a sua sogra e ela não quebrou este pacto. Os dias foram maus, os dias foram difíceis, as situações vieram, porém ela não quebrou esse pacto com a sua sogra. E nós vemos hoje, nós falamos tanta coisa para Deus, Senhor, e às vezes a gente faz pacto com o nosso irmão, a gente quebra com tanta facilidade. Aqui nós vemos, meus irmãos, o exemplo de uma mulher que tem palavra.
Não é que nem muitos hoje frouxos aí, não, ela tem palavra. Antigamente, há uns tempos atrás aí, não muito tempo, os irmãos mais de idade vai lembrar disso. Não existia contrato, não existia nada disso. Se tirava o pelo do bigode, colocava e apertava as mãos, ou se colocava o pelo do bigode ali, e ali era a palavra do homem. E a palavra do homem não fazia curva. Hoje, meus irmãos, tem que assinar contratos e mais contratos, apertar a mão, e às vezes se fala que jamais se jura, e depois o homem fala que às vezes fala as coisas, depois diz que não falou, e se você vai falar que ele falou, ele vai brigar, vai achar ruim, vai xingar e vai negar até o fim aquilo que fez. Mas nós vemos aqui Ruth, quando disse que faria o que faria, ela fez e cumpriu até o fim. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus? Ruth chega a Belém. Ao chegar a Belém, Ruth virou a admiração do povo pela condição que sua sogra retornou à sua terra. Diz o texto, esse deu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém ele lhes dizia, não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, cheia a partir, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi quer dizer agradável, enquanto Mara significa amargurada. Este era o sentimento que enchia o coração de Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então, quando elas chegaram lá, o pessoal, poxa, coitada, né? Meu Deus, e essa moça com ela tão nova, coitada, como vai arrumar um marido aqui? Que situação, hein? Uma mulher tão jovem, viúva, e agora essa senhora, né? Que coisa, hein? Agora, o que vai acontecer com elas? O que será delas? E aí nós vemos aqui, na parte 2, Ruth atrai a atenção do Boaz. Irmãos, como que Ruth atraiu a atenção de Boaz? Sabe como, meus irmãos? Trabalhando de boca fechada. Ela não precisou colocar uma roupa sensual, não precisou querer chamar a atenção de Boaz. Ela chama a atenção de Boaz com o seu testemunho, porque a cidade toda falava dela. Nossa, agora tem que sustentar a sogra. Alguns falavam com certeza de bom grado, eu estou apenas conjecturando. Alguns provavelmente falavam de bom grado. Nossa, que mulher, está ajudando a sogra. Outras falavam, tá vendo? Aquela sogra é um peso para ela, tá ajudando, onde já se viu, se eu fosse ela, cuidava da vida dela. Então tem vertentes. Mas nós vemos que tudo que ela fez, não precisou fazer nada de extravagante para chamar a atenção de Boaz. Ela apenas fez aquilo que deveria ser feito. Ela trabalhou, ela se esforçou e ela chama a atenção de Boaz por aquilo que ela realmente é. Por aquilo que realmente, os valores que ela defendia, ela chama a atenção de Boaz pelos valores que ela defendia. A lealdade, o trabalho. E nós vemos ali que Boaz é chamado a atenção. E aqui no 3 aqui vai falar que Boaz casa com ela. Claro, depois a sua sogra instrui, olha, ele é nosso parente remidor, fica aos pés dele, faz assim, assim. Claro, teve também até mesmo a atitude da sua sogra em questão de algumas coisas. Porém, nós vemos que o que Deus colocou a mão e o que pesou foi aquilo que Boaz viu em Ruth. E depois Boaz fala, eu não sou ainda o próximo, eu não sou o primeiro, tem outro. E aí nós vemos que eles tinham um costume com os sapatos, e aí tinha que ir lá descalçar e não sei o que e tal, e aí poderia casar. E aí Boaz casa com Ruth. Nós vemos, meus irmãos, que através de Boaz casando com Ruth, quem acaba nascendo? O avô de Davi. E nós vemos que ali, que a linhagem de Davi é a linhagem do Messias. E nós vemos, meus irmãos, que história bonita, que história de superação. Então cabe a nós fazermos aquilo que nós devemos fazer e a mais que nós temos que fazer. Porque ali ela apenas começou, o que ela deveria ter feito, numa visão normal, ela deixa a sua sogra, ó, se vira, eu tenho que ver minha vida. Mas ela faz além do que aquilo que deveria fazer. Quando ela está no campo de Boaz, ela faz aquilo que ela deveria fazer. Ela não procura chamar atenção, não procura fazer nada de extravagante, colocar uma roupa, né, vamos dizer assim, uma roupa sensual para poder chamar a atenção de Boaz. Com certeza estava vivendo como todos e não pediu regalias, mas
Boaz até concede algumas regalias para ela sem ela pedir, porque viu o esforço daquela mulher. A nossa conclusão. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda compreensão humana. Então, meus irmãos, o que realmente vale a pena é nós praticarmos o amor de Deus, que cai por terra todas as fronteiras, às vezes todas as leis humanas, todas as leis humanas que nós colocamos como preconceito, como racismo, mas isso para Deus, meus irmãos, não tem relevância. O que tem para Deus relevância é nós amarmos o nosso próximo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Você que ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.